Fala aí pessoal, beleza? Substituição do motor 4 cilindros original por uma mecânica completa 6, vale a pena? Dependendo do caso, dependendo do projeto, dependendo do que você espera do carro, eu acho que vale sim. Vou mostrar para vocês aqui o processo, não necessariamente completo, né, de troca do motor, mas uma ideia do que é necessário fazer, como eu fiz, né, e o quanto isso pode custar aí para desenvolver um projeto nesse sentido. Esse é um Opala 73, está passando por um processo de restauração completa. A lataria já foi praticamente toda lanternada, ainda existem alguns detalhes a serem corrigidos e feitos, mas o próximo passo agora é essa instalação da mecânica 6. Esse é um 250S, famoso 250S. E vamos ir conversando aqui, trocar uma ideia sobre esse projeto. Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Retomando os serviços aqui na garagem, depois de alguns meses afastado, em função de questões familiares, resolvi retomar com esse carinha aqui. Esse é um Opala 73 que estava na fila de espera. Na verdade eu estou com vários processos em andamento. Tem a F75 lá atrás que tive que parar durante esses meses aí, em função, como eu falei, de problemas familiares, né? Mas a ideia agora é retomar. E para retomar eu precisei reinstalar esse motor no carro em função de organizações aqui. Vou precisar abrir espaço e para poder movimentá-lo é mais fácil com o motor funcionando, né? Porque eu posso manobrar os carros aqui, eu trabalho sozinho, então empurrar para cima e para baixo e movimentar no braço fica difícil. Então esse carro aqui, originalmente, ele tinha um motor 4 cilindros. Não é esse motor que está aqui, mas é só coloquei para ilustrar. E eu estou retomando aqui com os 6 cilindros. Vou mudar a câmera aqui para facilitar a visualização. Ele já está aqui no lugar, mas o processo de instalação, desinstalação, colocar o motor no lugar, tirar o motor, ele acontece várias vezes durante esse processo de restauração, né, de reforma do carro, porque como esse cofre ele não era o original para esse motor, é necessário fazer algumas adaptações, alguns ajustes aqui para que o motor entre. Olha ali como ele fica justo entre os ventiladores, né, os fãs aqui de refrigeração. Esse aqui é um radiador de alumínio, um radiador de alta performance. Então, coloquei esse motor ontem aqui na posição e resolvi fazer esse vídeo agora aqui para falar um pouco a respeito deste processo. Está ali o motor de arranque que eu vou instalar agora, a frente aqui do carro, a caixa, o conjunto todo na verdade, né? Motor, caixa, diferencial, são de um Diplomata 81 que serviu como doador para esse projeto aqui. Então ele está com a mecânica toda de um Diplomata 6 cilindros. Ele originalmente é um Coupé 73. Como eu falei, tá em processo ainda de lanternagem. Mas antes de dar prosseguimento aqui, tive que modificar aqui o túnel, né, para adaptar, para ajustar a caixa dos 6 cilindros. Antes de dar prosseguimento, eu vou fazer a instalação completa da mecânica, botar o carro para funcionar, circular com o carro e avaliar possíveis ajustes ainda que precisarão ser feitos, né? E só depois disso eu vou retirar novamente essa mecânica toda, fazer os ajustes aqui no cofre. O processo, né, o objetivo desse projeto aqui é manter o cofre limpo. Aqui ele está só com um preto fosco fosfatizante, mas vai ser todo pintado, obviamente, né? E toda a fiação vai ficar embutida. Aqui, né, para quem conhece a estrutura do Opala, isso aqui não é original dele.
Então o cabeamento, né, virá por dentro desses tubos aqui, são tubos de aço galvanizado, que servem também como reforço estrutural, tanto na lateral quanto na coluna. E a cabelagem virá por dentro da estrutura para atender aqui alternador, para atender motor de arranque. A bateria deverá ficar lá na mala. Então tudo isso vai ser analisado, ajustado, e eu vou publicando para vocês aqui neste canal, para quem quiser ir acompanhando, né? É a saga do outro Opala. Bom, pessoal, esse é o nosso 250S, que está com um novo coletor, né? Saiu aquele ali, o original que ele tinha desde que chegou aqui. Colocamos aí um dimensionado 6x2. Precisa ainda de alguns ajustes, né? Principalmente aqui na questão do cabo da embreagem, que ele passa num ponto esquisito aqui no meio entre os dois coletores. Isso aqui vai precisar de algum ajuste ainda depois de montado. Não sei como eu vou fazer, mas com o cabo depois na posição a gente acerta isso. Coletor de admissão original ainda. A ideia é substituir por uma Weber 40 provavelmente, ainda definindo se ele vai continuar carburado ou se vai ganhar uma injeção. Isso é um detalhe ainda a definir quando o carro estiver mais próximo do final. O cofre do motor, por enquanto, foi limpo, aplicado aqui um preto fosco vinílico. Tem bastante coisa, vários detalhes ainda para serem feitos, que só vamos fazer depois de toda a mecânica montada, testado e ajustado com tudo que precisa ser feito ainda nesse carro. Aqui tem uns reforços aí que foram feitos estruturais para aguentar um pouquinho mais, né? Vamos lá, vamos botar esse motor no lugar agora para dar continuidade. Tá aí o motor na posição, mas o que já deu para perceber que para montar esse motor com a caixa e o escapamento no lugar, sozinho é complicado, porque
ele entra muito justo. Esse dimensionado ele bate ali na caixa de direção, bate lá na parede de fogo, a parte de cima do motor bate ali também na parede de fogo, a caixa bate no suporte lá no túnel, então sozinho é bem complicado. Vou ter que reavaliar isso aí, porque depois do cofre todo pintado, motor pintado, não vai dar para ficar dando essas chances aí e arranhando as partes, né? Então vamos dar prosseguimento, vou fixar agora a travessa lá embaixo na caixa e em sequência montar a parte elétrica, carburação, botar o bichinho para funcionar aí, montar o radiador também, já está lá dentro, e vamos começar a fazer os testes necessários aí para ver se vai ser necessário algum ajuste antes de finalizar essa parte mecânica do carro. Bom, vamos lá. Nós fizemos aqui instalação do motor de arranque, está ali já na posição. Colocamos também o eixo cardan. E agora o que eu fiz foi o seguinte: eu tirei a travessa aqui da transmissão para poder baixar um pouco a posição da caixa, para reinstalar a capa aqui do trambulador, porque com a caixa na posição em cima ele não entra dessa forma aqui. Então agora a gente vai instalar a capa aqui do trambulador, instalar a alavanca de volta na posição e vamos adiante. Com essa parte mecânica de motor, caixa e cardan na posição, o próximo passo será fazer aqui a tubulação do combustível, parte elétrica, embreagem e freio. Com isso ele já vai poder andar.
Então, como eu estava dizendo, eu tive que baixar, né, soltei ali embaixo o suporte da transmissão para poder encaixar aqui o trambulador. Esse trambulador tem que ser retirado para poder fazer a instalação do motor com a caixa acoplada, porque com a alavanca na posição fica bem complicado de fazer essa movimentação, esse encaixe. Aproveitando aqui, falando sobre o trambulador, um detalhe que eu acho que vale a pena mostrar. A maioria já deve saber disso, mas existe uma diferença, né, entre a caixa 6 cilindros e a caixa do 4 cilindros. Como no 6 cilindros o motor é maior e a caixa precisa deslocar um pouco mais para trás, o trambulador ele tem que ser invertido. E aqui, no próprio trambulador, o trambulador é o mesmo, só que a posição que ele fica lá no cofre, né, na caixa, é diferente. A seta é sempre para frente. Quando você instala um motor 6 cilindros, ele fica nessa posição. Quando você instala o motor 4 cilindros, ele fica nessa posição. Essa diferença aqui é justamente a diferença do tamanho do motor. Então, quando vocês olharem uma caixa com o trambulador com a seta para frente, né, essa seta 6 para frente e ela nessa posição, é uma caixa dos 6 cilindros. Quando vocês olharem uma caixa com o trambulador nessa posição e o 4 para frente, é uma caixa do 4 cilindros. Só uma dica rápida aí para a identificação da caixa de transmissão. Agora vou jogar uma graxinha aqui. Um outro detalhe interessante aqui, na caixa do 6 cilindros, né, com ré para frente, os únicos Opalas que saíram com a caixa 5 marchas e a ré para trás são os 91 e 92, que é aquela caixa famosa, a Clark 5 marchas, né? Mas até o 90, 6 cilindros, ele é 4 marchas. E essa trava aqui, esse batente, é justamente para que você, quando encaixar, né, quando for colocar a ré, você tenha que baixar a alavanca e esse batentezinho aqui, ele passa por baixo dessa travessa, para evitar que quando você engate a primeira marcha, inadvertidamente você engate a marcha ré. Só vai engatar a marcha ré quando você forçar a alavanca para baixo e fazer essa parte preta passar por baixo dessa travessa aqui. E aí você empurra a alavanca para frente e engata a marcha ré. Vou colocar no carro lá, vai ficar mais fácil de mostrar isso. Então aqui ele fica dessa forma. Número 6 para frente, número 4 para trás, indica que é um câmbio 6 marchas. Primeira, segunda, terceira, quarta. E a ré, como eu falei, tem aquele guia. Você leva a alavanca para baixo e empurra para frente. Está engatada a marcha ré. Isso aqui serve justamente para que, quando quiser engatar a primeira marcha, não entre a ré inadvertidamente. Deu ruim na instalação do nosso coletor 6 em 1. Tá ele retirado, tá aí a junta do coletor, tudo instalado, módulo já na posição, parte elétrica, e aí fomos completar o fluido de arrefecimento. Eis que começou a vazar água pela lateral do bloco. Não tinha como ser outra coisa, né? No momento que eu fiz a retirada do coletor antigo, para ganhar tempo, eu mantive a junta velha, porque a ideia aqui é só colocar o motor para funcionar provisoriamente, para fazer os ajustes necessários, mas não teve jeito. Foi só mexer no coletor, que os selos que estavam aqui escondidos por trás da junta velha se entregaram, né? Então estão aqui eles, ó. Tava meio ruinzinho, né? Deu um trabalhinho até para tirar, porque estavam bem detonados. Então agora não tem jeito, agora vamos ter que fazer o serviço como deve ser feito.
Vou ter que ir atrás disso aqui, comprar um jogo de selos novos. Os de baixo aparentemente foram trocados em algum outro momento, mas já que vamos mexer com isso, né, vamos trocar todos os que estão acessíveis agora. Então, providenciar um kit de selos novos e uma junta de admissão nova, né? Porque essa aqui, coitada, já cumpriu a tarefa dela. E agora é colocar uma junta nova, selos novos e reinstalar o coletor novamente para dar prosseguimento aqui à instalação do motor, reinstalação do motor, né? Vamos lá. O serviço não pode parar, não. Trocado já os selos do cabeçote, tirei o de baixo ali do bloco e, como eu já imaginava, não tá tão ruim não. Aliás, tá bem bom até. Aparentemente foram trocados já esses três aqui de baixo, provavelmente o de trás e da frente também. Difícil saber sem tirar. Como eu já tô com os selos novos aqui e o motor tá livre, é burrice até não trocar. Vou trocar esses três de baixo aqui, os três de cima já estão novos e vamos seguir na montagem. Bom, não estava tão ruim, mas já que estamos aqui, né, colocar novinho que com certeza não vai dar dor de cabeça futuramente. Um selo desses aqui, se ele estourar na rua, na estrada, e você tiver com uma situação onde não dê para parar, a água toda vai sair por aqui e você vai ter um problema de superaquecimento, com certeza.
selos novos. Não requer prática, tão pouco habilidade, basta um pouquinho de boa vontade, dá para fazer na garagem de casa mesmo. Selos novos, agora é a junta do coletor. Essa aqui é a prova de burro, não tem como colocar errado, ela só tem uma posição para entrar. De tantas vezes que eu já coloquei, eu tô com uma certa prática já de encaixar esse coletor. Tá aí, coletor de admissão e escape na posição. Falta ainda torquear os parafusos, fazer algum ajuste final, mas já está praticamente instalado. Trocados os selos, né? Aqui os que saíram, os de baixo estavam razoavelmente bons e os de cima foram o motivo de desmontar e fazer esse serviço aí, porque esse aqui nem a parte interna tinha mais. Bem ruins. Agora, finalizar os torques, colocar o
fluido de arrefecimento de novo, finalizar ali a parte da ignição, cabo de embreagem, freio e dar partida para ver o que acontece. Bom, então tá aí essa etapa do projeto, do processo finalizado. O motor está instalado, ainda falta fazer freio, falta ajustar detalhes, questões em relação a cabeamento, onde vai passar, como vai ficar. Aquela bobina provavelmente ela vai mudar de posição. O módulo também, talvez ele vá para dentro do carro, para manter a questão aqui do cofre limpo. Mas a posição já é essa do motor, radiador, alternador vai ficar ali embaixo. A lanternagem do carro está praticamente finalizada, faltam alguns detalhes ainda de acabamento e começar a preparação para a pintura, né? Com provavelmente, não inevitavelmente, vai um pouquinho de massa nessas laterais. As rodas serão estas aqui, já está com as rodas definitivas, inclusive já com pneus novos. O carro não tem absolutamente nada de massa, ele está na chapa pura. Por isso tem essas irregularidades aí que serão corrigidas. Tem uma gaguejada aqui, né? A porta aqui está aberta. Mas o bichinho já está funcionando. O banco também não vai ser esse, tá? A ligação é aquela MacGyver. Então é isso aí, pessoal. Essa etapa já finalizada, né? O motor já instalado. Preciso agora só fazer freio para poder testar o carro na rua. Na rua não, né? Dar uma volta aqui no condomínio. Para ajustar algum detalhe que possa ter ficado mal colocado, mal feito, ou que necessite de algum ajuste mesmo. E após isso, né? Após todos os ajustes e testes serem finalizados, vamos retirar novamente essa mecânica toda, deixar o carro totalmente limpo para finalizar a parte estética, né? A parte de funilaria do carro, parte de baixo, fazer a pintura, colocar o carro na rotisserie, para aí sim dar o acabamento e voltar somente depois disso tudo feito com a mecânica em definitivo. Por enquanto é só uma fase de testes. Eu havia colocado no início do vídeo como seria, né, o que seria necessário para fazer essa conversão do 4 para os 6 cilindros. Se eu for colocar isso tudo agora aqui, já percebi que o vídeo vai ficar extenso demais, porque tem muitos detalhes. Mas se for o caso, se vocês se interessarem pelo assunto, eu volto com um vídeo mais detalhado mostrando, né, todo o processo. Canga, suspensão dianteira, caixa, suportes, fixação, né, da caixa, fixação do motor, diferencial, tudo isso tem que ser ajustado, tudo isso tem que ser modificado para que você faça uma conversão correta, né, do motor 4 para o 6. A estrutura basicamente é a mesma, o carro todo o Opala é igual, o que muda são esses detalhes de fixação, estruturação, se puder fazer algum tipo de reforço
ajuda, porque os 6 cilindros ele tende a trincar as longarinas com muita facilidade em função do peso do motor, né? Então, se for o caso, a gente detalha isso adiante no próximo vídeo, quando eu for fazer a reinstalação desse motor em definitivo. Tá bom? No mais, muito obrigado aí para quem está acompanhando. Se puder, dá aquele like lá, se inscreve no canal, que isso aí ajuda bastante para divulgar e incentivar o trabalho. Falou? Um abraço.